Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e também deixe o seu comentário, beleza? Darwin Núñez decide e Liverpool avança para as quartas de finais da Copa da Liga. Nesta quarta-feira, os Reds visitaram o Bournemouth no Vitality Stadium em jogo válido pelas oitavas de finais da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. Em uma partida bem disputada e marcada pela forte chuva com ventos impressionantes, os comandados de Jürgen Klopp souberam aproveitar as chances criadas e saíram com a classificação em uma vitória por 2-1. Cody Gakpo e Darwin Núñez marcaram para o Liverpool, enquanto Kluivert fez o gol dos Cherries. O jogo. A partida começou muito bem disputada, com uma briga intensa pela posse de bola no meio-campo. Os donos da casa chegaram com Kluivert duas vezes, mas Kelleher fez duas boas defesas. O Liverpool respondeu em jogada de Szoboszlai, o húngaro cruzou e Elliott finalizou fraco para a defesa de Radu. Os Reds abriram o placar aos 31 minutos depois de cobrança de escanteio. Elliott aproveitou o rebote, finalizou e Gakpo desviou para o fundo do gol. Na sequência, foi a vez de Szoboszlai levar perigo em um chute que passou raspando a trave adversária. Na volta do intervalo, Alex Scott cobrou escanteio, a bola passou por Kelleher e Gomes evitou que seria um gol olímpico e o de empate. O Liverpool respondeu em jogada trabalhada, Elliott cruzou, Salah cabeceou para fora, passando perto da meta de Radu. Logo em seguida, o Bournemouth fez uma blitz com direito a gol perdido por Semenyo, depois Kelleher parou Tavernier e na terceira tentativa, em cobrança de escanteio de Scott, Kluivert desviou de cabeça e empatou o placar. Aos 70 minutos, Arnold encontrou um lançamento para Núñez. O uruguaio dominou, um pouco atrapalhado, cortou para o meio e fez um golaço da entrada da área. Depois do gol, os Reds controlaram a partida e pouco sofreram na defesa. Foi uma partida muito bem disputada por ambas as equipes, os dois demonstraram muita vontade de vencer, tanto o Liverpool como o Bournemouth. Claro, jogando em casa, é uma partida de classificação, não é comum que as equipes se retraiam tanto e sempre buscam o jogo, ainda mais nas condições de clima que apresentava no Vitality Stadium. Foi um jogo marcado muito pela questão da chuva, dos fortes ventos, principalmente no segundo tempo, quando o Liverpool estava atacando para o lado esquerdo da televisão e defendendo para o lado direito, onde o vento estava pressionando muito a questão da bola. Quando o Liverpool tentava afastar a bola, o vento tirava toda a direção para onde os jogadores chutavam. Então chegou a um determinado momento que o Liverpool optava em chutar a bola para fora do que dar um chutão para frente, porque a bola voltava e não tinha como saber o que ia acontecer. Mas começando lá pela primeira etapa, o Liverpool iniciou o jogo um pouco nervoso, assim como o próprio Bournemouth. As duas equipes estavam muito truncadas e batendo cabeça no meio campo. O jogo os primeiros 15 minutos foi de pouca criatividade de ambos os lados, então foi uma partida muito disputada na questão física, assim. Aos poucos os Reds encontraram uma maneira de controlar esse meio campo e de aproveitar muito a questão do Szoboszlai ir para o meio e o Gomes aproveitar as costas dele. Então o Gomes foi uma peça muito importante para essa questão tática no primeiro tempo. Ele invadia muito a última linha do adversário, que acabava causando uma confusão na hora deles tentarem defender, porque como o Szoboszlai atuou dessa vez como um ponta-direita e o Salah mais centralizado, o húngaro já tinha a tendência de centralizar, assim como o Gakpo e o próprio Salah, e aí ficava todo mundo embolado, e a única alternativa que tinha pelas pontas era do Joe Gomes pelo lado direito, já que o Tsimikas pouco chegou ao fundo, e o Gakpo, quando estava jogando pela ponta esquerda, também não conseguiu dar essa amplitude durante a primeira etapa. Então o jogo se concentrou bastante nessa questão do Gomes invadir o espaço e aproveitar esse espaço criado pela saída do Szoboszlai da ponta direita para o meio campo. Então foi essa dinâmica muito interessante que aconteceu durante o jogo. Grande parte do primeiro tempo em si foi baseado nisso. O Elliott também fez um jogo muito seguro, eu gostei bastante de como ele se portou nessa questão de cair para a ponta e também para o meio. Ele tem se especializado nessas jogadas de conduzir a bola
para a perna dele, para a perna boa dele, que é a esquerda, e criar jogadas partindo da direita para o meio e enfiando passes nas costas da defesa. O próprio Salah teve uma grande chance assim, mas ele acabou desperdiçando. Porém, o lance estava impedido, então se tivesse saído o gol seria anulado. Mas foi somente para ilustrar que esse movimento está muito instaurado no Liverpool e na própria cabeça do Elliott, que tem repetido essa jogada muitas vezes. Eu gostei dessa maneira como ele se comportou e de como ele foi buscar o jogo e tentar ser um protagonista nesse meio-campo que estava bem modificado. Outro ponto de destaque vai para Quansah. A cada jogo esse garoto vai demonstrando que ele tem um espaço, ele conquistou esse espaço dentro do elenco e com certeza nos próximos anos, na próxima temporada, ele vai subindo de patamar durante a hierarquia do elenco e pode ganhar cada vez mais minutos. Foi o 7º jogo dele como profissional e parece que ele já joga há 50, 100 partidas sem nenhum peso e todos os jogos se destacando, seja na hora de defender, que é a primeira obrigação dele, também na hora de atacar. Ele já deu uma assistência nessa própria Copa da Liga, no jogo contra o Leicester, então se mostra um zagueiro de muito potencial e que a gente pode falar dele na hora de dar as notas. Mas relacionado à partida foi mais isso mesmo, foi interessante ver essa movimentação do Salah como centroavante. A gente sabe que em alguns momentos ele já atuou por ali pelo próprio Liverpool e no Egito, geralmente ele atua por essa posição, mas ele teve algumas dificuldades porque a zaga do Bournemouth era uma zaga muito forte fisicamente, então ele precisava sair para buscar o espaço, porque na questão do corpo ele não ia tirar vantagem e não ia ganhar os duelos. Então o Salah ele foi um pouco apagado assim nesses momentos, mas mesmo assim, pela qualidade dele e pela inteligência que ele tem no jogo do Liverpool, na questão tática do que o Liverpool exige, ele aproveitou bastante algumas oportunidades e espaços criados por ele e também pelos seus companheiros. Foi interessante outro ponto, o Salah ele foi o capitão do Liverpool, então foi apenas o 3º africano a levar a braçadeira de capitão pelos Reds na história, a começar um jogo, na verdade, como capitão, porque ele já tinha sido capitão no último jogo e algumas outras vezes também, mas foi muito interessante esse ponto. Só demonstra como o Salah é importante para a história do Liverpool e como ele vai se colocando na história do futebol africano, no futebol inglês também da Premier League e na história do futebol em si. Os outros 2 africanos que começaram uma partida como capitão dos Reds foi Arthur Healey e Kolo Touré. Então, nesses 131 anos do Liverpool, somente 3 africanos tiveram essa honra e o Salah foi um deles. Partindo também para dentro desse ponto da questão de informação, o Liverpool voltaria para Merseyside depois do jogo, mas devido à forte chuva e à tempestade que estava acontecendo na região do estádio, o Liverpool preferiu esperar essa viagem e bem provavelmente vai voltar para Merseyside somente na parte da manhã dessa quinta-feira. Então é um dia a menos de descanso ou um período de treino a menos que o Liverpool estava planejado. A gente espera para que não tenha nenhum problema relacionado à próxima partida. E ao final do jogo, ao final da rodada, saiu o sorteio da Carabao Cup. O Liverpool enfrentará o West Ham em casa, no Anfield, na semana do dia 18 de dezembro. É mais um jogo mata-mata, né? Na verdade, só uma partida. Se empatar, nós teremos pênaltis e torcemos para que o Liverpool passe no tempo normal. A competição ela ficou muito restrita aos times do Big Six, porque a maioria foi eliminada. Restou apenas Liverpool e Chelsea do Big Six praticamente. Outras equipes que estão na Premier League seriam o Everton, o próprio West Ham, o Newcastle. E ainda tem esse confronto entre Newcastle e Chelsea. Nas quartas de finais, o Liverpool realmente tem um caminho que pode, caso passe pelo West Ham, ele pode ser de muita oportunidade para vencer um título, apesar de ser a Copa da Liga, mas sempre ser campeão é bom, então mantendo e seguindo nas fases finais das Copas é importante, principalmente para a gente que ficou essa temporada longe da Champions League, então se manter nesses campeonatos é bem interessante para o Liverpool e também para o próprio Klopp, na sua história, acumular títulos e erguer taças, e é isso que move ele e também o clube. É um clube vitorioso que precisa se manter
dentro dessas conquistas, e acredito que a Carabao Cup vai pintando como uma ótima oportunidade, pelo menos até aqui na temporada. Seguimos vivos na Premier League, brigando novamente pelo título, como havia dito no nosso último episódio, nosso último pós-jogo, que nós temos que se manter dentro desses líderes da competição, não deixar desgarrar muito e resolver nos confrontos diretos dessas diferenças de pontuação que temos tanto para Tottenham como City e Arsenal. Partindo agora para as notas, vamos falar da atuação de cada jogador, começando sempre pelo goleiro. O Kelleher fez boas defesas na partida de hoje, disseram que ele falhou no gol, mas eu não acredito que foi uma falha dele. O tempo estava muito desfavorável para quem estava defendendo, principalmente na segunda etapa. A chuva apertou e o vento aumentou e ficou muito estranho de jogar. Como eu disse, o Liverpool em alguns momentos optou em chutar a bola para fora do que tentar dar um chutão para frente, porque estava muito arriscado, já que ninguém sabia para onde a bola iria ou qual a curva que o vento faria, e assim estava prejudicando bastante a questão do Liverpool defender. Então foi um ponto que o Klopp mesmo citou durante a coletiva, que ele pediu para alguns momentos a equipe não rifar essa bola para frente e chutar para fora para que evitasse maiores problemas, e isso afetou muito o Kelleher, principalmente na saída de bola, nos cruzamentos, e atrapalhou bastante no gol do Bournemouth, que foi o gol do empate. E aí no lance anterior ele quase sofreu um gol olímpico por conta da mesma questão, do mesmo problema da curva da bola e do vento, mas o Gomes conseguiu evitar o que seria o gol do empate naquele momento. A minha nota para o Kelleher, que fez boas defesas, é de 7,5. Foi uma atuação segura dele, ele me passa muita segurança, ainda mais sendo um goleiro reserva. Indo para a lateral esquerda, foi um jogo muito discreto do Tsimikas, ele não avançou, mas na defesa não sofreu muito. Foi um jogo bem ok, bem regular, bem Tsimikas mesmo. Ele poderia ter atacado mais, porém eu acredito que tenha sido as circunstâncias do jogo aliadas às instruções do Klopp, porque o nosso ataque se baseou bastante pelo lado direito, então realmente ele não teve muitas oportunidades de ir até o fundo, de criar jogadas ofensivas, que pelo menos na minha concepção é a parte que ele contribui mais na equipe do que se postando como lateral defensivo. A minha nota para ele é 7,5, também não comprometeu e fez um jogo ok. Indo para a zaga, começando pelo lado esquerdo com o Jarro Quansah, vejo que ele foi o melhor jogador em campo, mais uma atuação incrível desse jovem zagueiro. Não parece, mesmo que ele tem 20 anos, ele desfila em campo, consegue fazer boas leituras, ganhar duelos 1 contra 1, mesmo com centroavantes mais experientes e aparentemente mais fortes que ele. Ele mostra que realmente tem um potencial incrível e, como eu venho dizendo desde sempre, é uma joia bruta que Klopp está lapidando. Já são 7 jogos na equipe principal e nesses 7 jogos ele conseguiu se destacar de uma maneira. Então, para quem estava buscando um zagueiro na última janela de transferências, o próprio Klopp deixou essa pressa para contratar um zagueiro por conta do Quansah. Ele queria dar mais minutos ao inglês, já que na pré-temporada ele conseguiu corresponder bastante às oportunidades que teve. Então foi um ponto que o Klopp apostou e vem se mostrando que ele acertou mais uma vez, e o zagueiro inglês de 20 anos está mostrando todo o seu potencial, desfilando em campo, interceptando, desarmando, fazendo cortes. A saída de jogo dele parece de um zagueiro de 30, 35 anos, com muita experiência, porque ele é muito tranquilo para sair jogando. Ele para, pensa, olha para os lados, enxerga os atletas que estão melhor posicionados para receber as bolas de infiltração ou o próprio lançamento. E é isso que me chama muita atenção do jogo dele, a maneira que ele lê as jogadas que podem ser criadas. Ele não é aquele zagueiro que só recebe a bola e fica tocando para o lado. Ele para, pensa, domina a bola com a sola, que é um conceito do próprio De Zerbi, do Brighton, que é para atrair o adversário e tirar a concentração dele e você conseguir se posicionar de uma maneira melhor para fazer esse passe, seja para o lado esquerdo, para frente ou para o lado direito. Com o pé em cima da bola você tem uma visão melhor do jogo e uma agilidade maior na hora de definir o seu passe ou para onde você quer conduzi-la. Então ele tem isso no jogo dele, é muito interessante observar, e esse é um dos pontos que dá um diferencial para ele na hora de construir as jogadas.
Se vocês repararem, grande parte dos passes dele são em progressão. Ele raramente dá passe para trás ou para o lado, a maioria dos passes são para frente, buscando algum jogador melhor posicionado para que ele consiga girar o corpo e já sair numa jogada ofensiva. Então isso é um ponto muito interessante, ainda mais para o Liverpool, que é uma equipe que não gosta de jogar com muitos chutões, é uma equipe que atua na transição, mas grande parte dessa transição é feita através de passes curtos que exploram a velocidade e os espaços deixados pelos adversários. Então, até para quando for enfrentar um time com um bloco baixo que esteja se defendendo lá atrás, que não foi o caso de hoje, mas até em partidas dessa situação, esses passes do Quansah podem ser muito importantes e é algo que o próprio Van Dijk faz bastante. O Matip tem uma característica um pouco diferente, ele carrega mais a bola, mas também tem esse passe um pouco avançado, o Konaté também, então é uma característica que um zagueiro do Liverpool precisa ter e o Quansah demonstra que tem, fora as outras valências no próprio duelo defensivo pelo alto, pelo chão, ou até nos combates de velocidade, ele se mostra cada vez mais um zagueiro completo, que a gente tinha até chamado de Royce, que é aquele zagueiro que é um pacote completo, seja na questão técnica, tática, de liderança, ou a própria qualidade, habilidade, enfim. É um zagueiro que me agrada muito, que eu admiro bastante a qualidade dele, principalmente a coragem do Klopp de estar dando minutos para ele em momentos que a equipe precisou, seja na própria Premier League, que com a expulsão do Van Dijk nós precisamos utilizar bastante o Quansah, e aquele errado que dá certo, que é assim que aparecem grandes oportunidades. Então realmente foi assim que ele se consolidou entre o elenco profissional. Ele ainda faz algumas partidas na base, mas no profissional ele está jogando bastante, são 7 partidas até aqui, então a cada mês ou a cada semana ele ganha sua oportunidade, ganha mais oportunidades e vai aproveitando a sua chance de se tornar um zagueiro que pode dar o que falar nos próximos anos, e a gente torce bastante para que dê certo. Tem que ter calma, em alguns momentos ele vai errar, parece que não, mas ele ainda tem 20 anos, então a gente precisa ter um pouco o pé no chão, mas a projeção dele é de se tornar um dos melhores zagueiros do mundo e um dos melhores zagueiros da geração. Indo agora para o outro zagueiro, o Matip, fez um jogo super seguro, eu gostei bastante das coberturas dele, ele se comportou muito bem nos lançamentos, nos cruzamentos que o Bournemouth tentava, principalmente na reta final do jogo. Foi uma partida muito boa para ele, e voltando, que eu acabei não dando a nota do Quansah, mas a minha nota para o Quansah é 9, foi o melhor em campo. O Matip, o companheiro dele, a minha nota para ele é 8, eu gostei muito da atuação dele também. Foi uma dupla de zaga bem sólida no jogo de hoje e se mostraram até bem entrosados para fazer as linhas de impedimento. Joe Gomez na lateral direita, ele foi muito importante ofensivamente, por mais surpreendente que seja, tanto que quando o Arnold entrou no segundo tempo, o Gomez continuou como lateral e o Arnold entrou como volante realmente, como meio-campista, e a minha nota para ele é 8, apesar dos pesares. Ele fez um jogo bem ok, bem regular, evitou o que seria o primeiro gol do Bournemouth, tirando uma bola em cima da linha, e não comprometeu na defesa. A minha nota para o Gomez é 8, olha, surpreendente. Indo para o meio campo, começando pelo Curtis Jones, que fez um jogo muito apagado. Essa sequência que ele ficou fora das partidas da Premier League parece que afetou um pouco a questão da confiança dele, e o próprio ritmo de jogo que ele vinha tendo. Ele estava atuando de uma maneira muito interessante na questão tática, principalmente fazendo as pequenas coisas, como eu costumo dizer, mas o jogo de hoje dele foi bem abaixo, uma nota 6,5 para ele é bem justo. Endo também fez um jogo bem fraco hoje, no nosso meio campo realmente quem se destacou foi o Elliott. O Endo fez um jogo muito abaixo, sofreu mais dribles do que é o comum. Acredito que a própria questão da sustentação do meio campo afetou bastante ele, e assim, ele não foi muito bem na partida, errou passes, não conseguiu aquelas bolas longas que a gente sabe que ele tem, os lançamentos, que é do jogo dele, é característico, então eu não gostei muito da atuação do Endo, a minha nota para ele também é 6,5. Indo para o melhor atleta do meio campo dentro dessa partida, que foi o Harvey Elliott, eu gostei de como ele atuou, de como ele chamou a responsabilidade de criação. Talvez isso tenha até causado uma disparidade dele para os outros companheiros do meio campo, porque a personalidade que ele demonstrou nessa partida foi algo diferente do que o próprio Endo e o Jones fizeram,
Então ele assumiu essa bronca e foi tentar ser o meio-campista criativo do Liverpool e fez um jogo muito bom. Eu gostei da atuação do Elliott, foi super participativo. A minha nota para ele vai ser uma nota 7,5. Foi um jogo muito legal dele. Poderia ter aproveitado melhor a chance de gol que teve e acabou chutando muito fraco, mas eu gostei do jogo dele, foi bem, pelo menos no tempo que esteve que o Liverpool esteve atacando. Defendendo também ele não comprometeu, foi um jogo bem regular do Elliott, uma nota 7,5 é muito justa e eu gostei muito da atuação dele. Indo para o ataque, começando por Dominik Szoboszlai, que dessa vez jogou como ponta direito. É uma oportunidade para ver ele nessa posição, que bem provavelmente quando o Salah for para a Copa Africana das Nações, é o Szoboszlai que vai fazer essa posição. Ainda tem a chance de ser o próprio Douk ou o Elliott também, que pode jogar por ali, mas a princípio eu acredito que seria o Szoboszlai mesmo. O próprio Klopp já falou algumas vezes que ele pode atuar pelo aquele lado, e atuando um pouco mais avançado ele pode explorar ainda mais as suas características de definição, tanto o seu passe, o último passe, a própria finalização. Ele teve algumas oportunidades no jogo de hoje e também criou algumas chances, então eu gostei também da participação do Szoboszlai. Ele foi substituído, mas depois a gente comenta um pouco sobre isso. A minha nota para ele é 8, eu gostei da atuação dele. Indo para o centroavante, que hoje foi o Salah, foi um jogo bem discreto do egípcio. Ele teve alguma dificuldade com a zaga alta e forte fisicamente do Bournemouth, jogando enfiado ali entre os zagueiros. Realmente era algo esperado, que o Salah não ia conseguir desempenhar muito bem essa função. Ele tentou se desgarrar em alguns momentos e ser aquele 9 móvel como a gente está acostumado, mas realmente foi um jogo um pouco abaixo do Salah. Ele foi muito discreto hoje, mas o abaixo do Salah realmente é algo que acaba se sobressaindo ao abaixo de outros jogadores. Então uma nota 7,5 para ele é justa, uma atuação bem ok do Salah. Ele não participou de nenhum dos gols, não criou tantas chances, teve apenas uma oportunidade e não conseguiu converter em gol, mas eu gostei pelo menos da questão da liderança dele, de como ele se movimentou, de como ele buscou participar do jogo nessa nova posição, e foi algo que a gente pode ficar de olho como alternativa em determinados jogos, para caso a gente precise povoar essa área do adversário e ter mais atletas incomodando para buscar um empate ou até uma vitória. O próprio Salah pode ajudar bastante jogando por ali, principalmente atrás de um outro atacante. A nota 7,5 para o Salah. Indo para Cody Gakpo, voltando de lesão e recuperando aos poucos o seu ritmo. Hoje ele atuou por 80 minutos, então é um passo a mais na recuperação para que ele fique 100%. Fez um gol e foi até participativo no jogo. Ele tentou contribuir com a criação da equipe pelo meio campo, principalmente quando a gente percebeu que tinha muita dificuldade na armação das jogadas. O próprio Endo e o Jones estiveram bem abaixo no jogo de hoje, então ele centralizava e buscava auxiliar. Ele jogou como um ponta esquerda, que pelo menos da maneira como eu vejo, avaliei as questões das partidas dele, tanto no PSV como na Holanda, na seleção da Holanda, ou Países Baixos, melhor dizendo, a melhor posição dele é a ponta esquerda. Ele tem essa briga contra o Luiz Dias e o próprio Jota na posição, mas eu gostei muito do que ele apresentou hoje, algo que pode ser interessante para os próximos jogos atuando por ali, porque a gente infelizmente não sabe como está essa situação do Luiz Dias e não sabe quando ele volta, então ter mais uma opção na ponta esquerda acaba sendo muito importante. A gente torce bastante para que o pai dele seja encontrado logo e essa situação acabe o mais rápido possível e fique todo mundo em paz, porque realmente é algo que a gente não consegue nem ter a dimensão de como ele está sofrendo nesse momento, e mandamos as nossas forças para ele. Voltando para a partida, a minha nota para o Cody Gakpo é 8, fez o primeiro gol e fez um jogo muito ok, eu gostei da atuação dele. Agora indo para o banco de reservas, os atletas que entraram no segundo tempo. As primeiras substituições foram aos 60 minutos, saíram Elliott para o lugar de Darwin Núñez e depois o Endo para o lugar do Arnold. Nessa substituição também entrou o McAllister no lugar do Jones. Então foram 3 substituições aos 60 minutos. Darwin Núñez teve apenas uma chance e guardou um grande gol. Foi muito engraçado o lance do gol dele, porque ele recebeu o lançamento do Arnold, acabou deixando a bola escapar e a torcida do Bournemouth
meio que zombou dele, deu risada, vaiou. E aí ele domina a bola, corta para o meio e acerta um chutaço, um baita de um gol e sai pedindo para a torcida continuar gritando. E acredito que eles não vão dormir tão cedo, lembrando do nosso uruguaio matador. Então, uma nota 9 para o Darwin pela personalidade, pelo gol e pela empolgação, e 9 que é a camiseta dele, não tem clubismo, juro. E não vou citar que ele tem a mesma participação de gols na temporada do que todos os atacantes do Manchester United, não vou citar isso também. É Darwin Núñez neles, e a cada jogo vai mostrando que realmente é um atacante finalizador, goleador e que vai contribuir bastante pra gente nessa temporada e no futuro, que assim seja. Indo pro Arnold, mais uma vez uma atuação bem ok dele, ele entrou como volante, como havia dito. Ele deu o lançamento pro Darwin Núñez, foi um baita de um passe, assistência nesse caso. Uma nota 7, não, 7 é muito baixo, mas uma nota 8 para ele tá bem justo. McAllister pouco participou do jogo, fez muitas faltas, acredito que foi mais a questão do árbitro mesmo, que não foi com a cara dele, porque muitas das faltas que o árbitro deu foram jogadas de lance de corpo mesmo, de disputa de bola, e o árbitro acabou assinalando falta, e eu não marcaria grande parte delas, uma nota 7,5 para ele. Gravenberch entrou aos 76 minutos no lugar de Szoboszlai. Ele entrou um pouco desligado no jogo, mas também a questão do próprio clima que estava a partida, a rotação dos jogadores, a chuva, o frio, fez com que os jogadores que viessem do banco entrassem um pouco desligados, principalmente na reta final, assim, aos 70, 80 minutos, tanto o Gravenberch como o Jota, eles não participaram muito da partida. O próprio Jota em si, eu acredito que ele nem tocou na bola direito, ele teve apenas 9 minutos em campo e apenas 6 ações com a bola, 4 passes certos e 1 errado. Então, realmente, esses atletas que entraram no final do jogo entraram bem desligados. O Gravenberch, ele fez até uma falta no último lance do jogo, que eu quase xinguei ele, mas o atacante acabou batendo a falta e acertando o próprio goleiro do Bournemouth, que foi no final do jogo para a área tentar empatar. E assim acabou a partida com a nossa classificação, ainda bem. Então não consigo dar notas para o Jota e também para o Gravenberch, por conta dessa questão deles terem jogado muito pouco. E por fim, já estamos encerrando, na verdade, esse vídeo. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês, a todos que pedem para que a gente deixe as notas ou fale de algum jogador. É muito importante esse feedback de vocês, tanto aqui nos comentários como nas redes sociais. E é muito legal saber que tem tanta gente assim interessada no nosso trabalho, que queira ouvir a gente falar do Liverpool e mostrar a nossa opinião e a nossa visão sobre os jogadores e sobre as questões táticas que envolvem as partidas. Então, um abraço a todos, muito obrigado pelos inscritos, pelas visualizações, pelos likes e também pelos compartilhamentos. Agradeço muito a participação de vocês e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.